meus queridos! Meu nome é Daniela Estevão e eu estou aqui para mais uma aula de História. Hoje nós estaremos falando sobre o pós-Guerra Fria, destacando o surgimento do neoliberalismo e da globalização. Vamos lá para a nossa aula? Primeiramente, vamos dar início ao neoliberalismo, que foi considerado um modelo liberal reinventado. Para isso, então, vale a pena a gente retomar o que é liberalismo econômico. O liberalismo econômico surgiu no século XVIII com o movimento iluminista. Ele propunha a não intervenção do Estado na economia, ou seja, a economia teria que andar com as próprias pernas, seguindo os desejos do mercado. No século XIX, essa proposta vai atingir seu auge através do sistema imperialista. No entanto, uma das graves consequências desse sistema são as crises que podem resultar devido à especulação, à falta de controle. Um exemplo disso é a própria crise de 29, a maior já enfrentada pelo capitalismo. Dessa forma, é possível dizer que esse é um dos pontos negativos do liberalismo econômico. E apesar de defender a não intervenção do Estado, diante dessas crises, é o Estado que assume as responsabilidades e toma as iniciativas para tentar resolver os problemas. Assim, após a crise de 29, na década de 30 e 40, vai surgir o estado de bem-estar social, que representa uma forte intervenção do Estado na economia, com o objetivo de promover o desenvolvimento e evitar as crises econômicas. A partir de 1970 e 1980, há uma retomada dos princípios liberais. E é nesse momento que surge o novo liberalismo, ou neoliberalismo. Esse novo liberalismo vai ter dois líderes principais: o presidente americano Ronald Reagan e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Esse sistema adotado por eles, chamado de neoliberalismo, vai ter como uma das suas características principais o Estado mínimo. Isso significa que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, limitando-se apenas à defesa do território e à segurança pública. Dessa forma, saúde e educação deveriam ser entregues à iniciativa privada. O Estado só poderia explorar a energia elétrica, o abastecimento de água, os transportes e a comunicação. Com isso, a gente consegue perceber que houve um incentivo à privatização, característica marcante do sistema capitalista. Para melhor entender esse neoliberalismo e expandir para o mundo, foi criado um plano neoliberal, chamado de As 10 Regras do Consenso de Washington, que basicamente seria uma cartilha que as economias neoliberais deveriam seguir. Vamos conhecer essas 10 regras? A primeira, disciplina fiscal, o estabelecimento de um teto de gastos públicos, o que na prática reduz ou limita os gastos com serviços básicos. Segunda, redução dos gastos públicos. Deve contar com uma disciplina fiscal e com outras medidas, como a privatização dos serviços públicos. Terceiro, reforma tributária. Reformular o modo de cobrar impostos. Em geral, o que o consenso de Washington defende é a menor taxação de impostos possível. Quarto, juros de mercado. Controlar os juros para que a inflação não cresça. Quinto, câmbio de mercado. Operar trocas de mercado no mundo realizando importações e exportações de produtos. Isso pode ser, em alguns casos, ruim para a economia local e para os pequenos e médios empresários. Sexto, abertura comercial. Liberar o comércio com outros países, não colocando entraves ideológicos ou políticos que dificultem as relações comerciais exteriores. Sétimo, investimento estrangeiro direto. Abrir filiais de empresas estrangeiras num país em desenvolvimento. Oitavo, privatização das empresas estatais. Privatizar todos os serviços que forem possíveis de privatização. Nono, flexibilização das leis econômicas e trabalhistas.
Essa flexibilização das leis que regulamentam a economia significa a diminuição da participação do Estado na economia, mas também significa menos direitos para os trabalhadores. E 10º, direito à propriedade intelectual. Garantir aos autores de uma obra intelectual, científica, filosófica ou artística o direito de receber pela reprodução daquela obra. Além disso, o neoliberalismo pode ser entendido como uma ideologia que vai nortear a globalização, que vai ter seu ápice no século XX a partir do fim da União Soviética. Mas o que é a globalização? Globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas no mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais. É claro que a globalização trouxe consequências positivas e negativas. Uma das consequências positivas é o desenvolvimento da comunicação e dos transportes. Isso faz com que o mundo se torne menor, pois a partir daí é muito mais fácil ter acesso a outros países e às pessoas que moram longe. Assim, nós podemos dizer que esse desenvolvimento no setor de transportes e comunicação possibilitou a aproximação entre países e pessoas. Com certeza, um fator muito positivo. Essa imagem representa muito bem a relação entre o desenvolvimento tecnológico no setor de transportes e comunicação com a diminuição das distâncias, simbolizando essa globalização. Entre 1500 e 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela era em torno de 16 km por hora. De 1850 a 1930, a velocidade das locomotivas a vapor chegava a 100 km por hora. Nos anos de 1950, os aviões a propulsão atingiam 480 a 600 km por hora. E nos anos de 1960, os jatos de passageiros chegam de 800 a 1.100 km por hora. A globalização também possibilitou a expansão de multinacionais e a troca e o desenvolvimento de novas tecnologias. No entanto, ela também marcou a exploração dos países mais pobres, que eram procurados pelos países mais ricos para levar as suas multinacionais, pois lá existia uma grande quantidade de mão de obra barata e baixos impostos. Um outro problema dessa expansão das multinacionais é a remessa de lucros que vai para o país de origem da empresa, ficando muito pouco para onde está sendo produzido. Nessa imagem, a gente pode ver grandes marcas que dominaram o mundo, representando esse processo de globalização e a expansão dessas multinacionais. Uma outra consequência do processo de globalização é a criação de blocos econômicos, que é a junção de países que tinham por objetivo aumentar as relações comerciais entre os mesmos, diminuindo impostos e facilitando essa transação alfandegária. Entre os vários blocos econômicos criados, nós podemos destacar a União Europeia, o Comecon, o Mercosul, a NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. Com o tempo, esses blocos foram se fortalecendo e se relacionando, permitindo que cada país que faça parte desse bloco consiga mais força nas relações comerciais internacionais. Dessa forma, a gente pode concluir que com a globalização ocorre um crescimento do comércio internacional, pois a partir daí o mundo se integrou num imenso mercado, vencendo as barreiras da distância, das línguas, das raças e das culturas distintas. Vários fatores explicam esse enorme crescimento do comércio: o progresso econômico dos países em vias de desenvolvimento, a expansão das empresas multinacionais, os acordos de cooperação comercial entre países, o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação internacional, o barateamento dos custos dos transportes de cargas.
Espero que vocês tenham gostado da aula. Daqui a pouco eu retorno para corrigir as atividades. E na próxima aula, daremos continuidade a esse assunto, falando especificamente da queda da União Soviética e do Muro de Berlim. Foi muito bom estar com vocês. Até mais e se cuidem! Eu peço a sua ajuda para juntos nos libertarmos seguindo em frente com Meg. do socialismo e devolver Praça de votação. a grandeza para esse país que tanto amamos. E a única forma é o Partido Conservador vencer. Vai, Meg! Isso! Partido Conservador. Dia 4 de maio, um dia histórico para a Inglaterra. Os conservadores, liderados pela senhora Thatcher, comandarão o país. A senhora Gandhi na Índia, mas nunca no Ocidente houve uma mulher primeira-ministra. Um lugar que ela conquistou na história da Inglaterra como a primeira mulher a ser convidada a formar um governo. Ela vai morar em um dos endereços mais famosos do mundo, número 10 da Downing É Street. isso aí. Aguente firme, garoto. Boa tarde, primeira-ministra. Eu só quero dizer que levo muito a sério a confiança depositada em mim pelo povo britânico. E que trabalharei duro todos os dias para estar à altura dessa responsabilidade. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a oração de São Francisco de Assis. Onde houver discórdia, que levemos a harmonia. Onde houver engano, que levemos a verdade. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Ombros para trás, barriga para dentro. Fio de cabelo, primeira-ministra. Obrigada, Michael. De nada. Olhem pra cá, por favor. 3, 2, 1...